Olá, bom dia pessoal. Vamos a mais uma aula. Estamos dando continuidade agora, mais especificamente, no que se deve e precisa trabalhar nos anos do ensino fundamental com relação à língua portuguesa. Então, estivemos trabalhando de forma mais ampla, conhecendo a BNCC e os parâmetros curriculares nacionais, documentos esses que nos norteiam para o ensino da língua portuguesa. Em seguida, na semana passada, já especificamente trabalhamos com os primeiros e segundos anos, que são muito próximos, porque são anos que ainda temos a alfabetização aflorando, devido ao processo de construção de conhecimento de cada criança. E agora vamos falar um pouquinho do terceiro ano. Continuamos a trabalhar gêneros textuais, então, gêneros textuais que já estávamos trabalhando no primeiro e segundo ano, nós vamos trabalhar no terceiro, claro que já com uma intensidade maior e, inclusive, com relação a textos melhor elaborados que o aluno já acompanha, porque pressupõe-se que já no terceiro ano este aluno esteja alfabetizado. Então, a gente continua trabalhando com bilhete, carta, e-mail, alguns verbetes, curiosidades de enciclopédia, mesmo que virtuais, livros e artigos, lógico que de acordo com a criança. A escolha, de acordo com a faixa etária, é fundamental. Artigos de divulgação científica, as manchetes, as entrevistas, reportagens, e também trabalhando a parte literária com fábulas, lendas, né, da literatura infantil, poemas, cantigas e canções. Não podemos esquecer de começar a trabalhar efetivamente os elementos do texto, a estrutura desse texto, a paragrafação, a questão do respeito à linha e à margem, que são importantíssimos, tanto no texto manuscrito e depois também trabalhando com os textos digitais no computador. Outra situação que deve acontecer em sala de aula: permanecer com a escuta, a produção oral, para que as crianças reflitam sobre língua e linguagem e desenvolver a leitura. No que diz respeito à produção escrita, lembre-se, no primeiro ano trabalhávamos efetivamente com letras e fonemas, grafemas e fonemas, e som de letras e sílabas, porque estávamos efetivamente no processo de alfabetização. No segundo ano, trabalhamos, além das sílabas simples, as sílabas complexas, e aí entramos com algumas questões que são importantes, que são os encontros vocálicos, consonantais, os dígrafos, que fazem parte da escrita da criança. Já no terceiro ano, a gente vai se preocupar com essa segmentação do texto, que é extremamente importante, fazer com que a criança respeite as margens no caderno, respeitem as linhas, não pular a linha sem necessidade, trabalhar com o parágrafo, trabalhar com a ideia de começo, meio e fim, né, do texto, trabalhar com a correção da pontuação já no final de frases, incluindo alguns pontos que são importantes que podem já ser utilizados, como a interrogação, a exclamação, trabalhar a diferença da maiúscula e minúscula e começar a trabalhar principalmente aí já a interferência dos erros. A partir do terceiro ano, os erros deixam de ser construtivos. Eles são construtivos no período da alfabetização, mas agora é importante que se comece a trabalhar a correção desses erros, tanto na fala quanto na escrita. Também trabalhar a questão do som nasal, som oral e as regrinhas de concordância verbal e nominal. Ortografia,
porque é a escrita correta, como acabei de falar, o erro já deixa de ser construtivo, agora é o momento de corrigir, e também a acentuação gráfica, de acordo com a marca da nasalidade, som oral, som aberto, som fechado, som nasal. Lembrando um pouquinho que a língua portuguesa no ensino fundamental, a linguagem ela serve para expressar as ideias, os pensamentos e estabelecer as relações. Serve para interagir. Então, é importante que no uso da linguagem a gente tenha algumas práticas, que é a prática da compreensão desses conhecimentos linguísticos. É hora de ensinar gramática e corrigir. A prática também da linguagem na escola, que é a questão da reflexão e a construção progressiva e da competência discursiva. Então, é o falar, o ler, o escrever e o escutar. E lembrando que isso que é preciso utilizar a linguagem sempre na escrita e na produção escrita e leitura, como também na escuta e na produção oral dos alunos. É importante também trabalhar com essa estrutura da experiência e explicar a realidade, e os diferentes discursos e a capacidade de avaliação dos textos. É hora de começar a usar os conhecimentos e expandir esse uso da linguagem e iniciar esse processo de ampliação da análise crítica. Então, vejam bem, é importante lembrarmos dessa nova passagem que o terceiro ano oferece. Pessoal, fechamos aqui, há uma questão importante a se levantar no terceiro ano, pensando naquele aluno que já está alfabetizado. Então, veja bem, textos que vão começar a ampliar essa análise crítica, trabalhar essa realidade, trabalhar a escuta e a produção do texto oral, a escrita, a leitura. Já é momento de fazer a adequação dos conhecimentos linguísticos, ok? Bom, vou passar para vocês uma atividade muito simples essa semana, mais fácil ainda, que é uma atividade bem parecida com a da semana anterior, que é uma proposta de atividade para a sala de aula de um terceiro ano, pensando em você enquanto professor dessa sala. Da mesma forma que vocês fizeram na semana anterior, muito bem feita, que é pensar num texto, numa produção de interpretação, um exercício gramatical e um exercício ortográfico, nós vamos fazer também esse processo com o terceiro ano, ok? Esse material será encaminhado via plataforma AVA, por e-mail, com as devidas explicações, e o prazo de atividade dessa semana eu vou alterar um pouquinho. Como nós temos 4 dias, então hoje, dia 13, 14, 15. Em vez de entregar no final de semana, que nós não temos aula, eu vou pedir que vocês entreguem na segunda-feira, dia 18. Então, vamos contar sempre dias de semana, ok? 13, 14, 15 e 18. Bons estudos, bom trabalho, boa semana, bom fim de semana, e qualquer dúvida estou hoje à disposição para quaisquer esclarecimento. Abraços e até a próxima aula.